Juliana, boa noite, tudo bom? Estava vivendo aqui um momento de oração e acabei não terminando de montar aqui o nosso chamado estúdio. Amém, louvado seja Deus. Deixa eu terminar só de arrumar aqui o estúdio. Aê, muito bem. Boa noite, Juliana. Deus te abençoe. Estava aqui rezando o terço do glorioso e do justo São José. Ele que é patrono da boa morte, pedindo a Deus toda a piedade e todo o respeito para poder estar falando nessa live de hoje sobre um tema tão importante, né, que mexe aí com os corações. E aí eu estava me preparando para esse momento. Para isso a gente serve-se de algum material, né? Nosso caderno de oração, a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição também, presente aqui. Muito bem, louvado seja Deus, boa noite. Eu quero te convidar a rezar, né, a oração ao glorioso e justo São José. Porque São José, ele é patrono da boa morte. O glorioso e justo São José, ele é patrono da boa morte. Para que você entenda bem isso, sobre essa questão do patrono da boa morte, eu quero pegar aqui a experiência de uma irmã chamada Maria Agreda. E eu não silenciei o meu celular, então pode ser que vai entrar algum barulho aí a mais, tá? Deixa eu acenar aqui para a irmã. Acho que eu já acenei, né, irmã? Isso. Muito bem. Vamos lá. A serva de Deus, Maria Agreda, conta o que viu acerca da morte do glorioso São José. Quando Nossa Senhora se apercebeu do próximo passamento de seu castíssimo esposo para a eternidade, rogou a seu filho que o protegesse nas últimas horas da vida. Jesus respondeu-lhe: Minha mãe, os vossos pedidos me são agradáveis, e os méritos de meu pai José estão no meu espírito. Assistirei neste momento um dia, porém, vou dar-lhe entre os grandes do meu povo um lugar tão excelso que os anjos e os homens ficarão espantados e haverão de louvar a Deus. Em favor de ninguém farei eu coisa igual como pelo vosso esposo. Na véspera da morte, São José gozou da visão divina e seu rosto brilhou de beleza celestial. Pediu então à sua esposa que o abençoasse. Esta rogou a seu filho que lhe desse a bênção, e Jesus assim o fez. Depois, a Santíssima Virgem caiu de joelhos e pediu a São José que se dignasse, como seu esposo e chefe, abençoá-la também. São José assim o fez. Ela, beijando-lhe a mão, pediu-lhe que, em nome dela, saudasse os bem-aventurados padres do limbo. São José rogou então a sua esposa que lhe perdoasse quanto ele, como homem fraco e terreno, deixara de fazer em seu serviço. O glorioso São José disse ao seu Filho Santíssimo: Muito obrigado por todas as graças que, através da vida, sobretudo na doença, recebi de sua mão generosa. Né? Por isso, José é o glorioso. Ele é tão glorioso, né, e por isso o patrono da boa morte, porque de fato José, ele no momento da sua morte estava com Jesus e com Maria. Então, muito importante, né, nós como cristãos, nós como católicos, temos aí esta devoção a São José. E como eu disse, eu estava rezando o terço do glorioso São José e convido e quero rezar por você também esta oração, essa saudação ao glorioso São José. Até acenando, né, para Dai, para Andresa,
aí para todos aqueles que vão estar assistindo essa live, para que o coração também daqueles que sofrem com a angústia da solidão por estar passando pela viuvez, de fato, eles não mais acusem a Deus e não mais apontem a Deus talvez como um carrasco, talvez Deus me tirou tal pessoa. Não, para que você pare de pensar dessa forma, nós vamos rezar aqui a oração do terço. Salve José, agraciado por Deus, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre os homens, e bendito o fruto do vosso piedoso coração, Jesus. São José, pai adotivo de Jesus, olhai e cuidai de nós, agora e na hora de nossa morte santa. Amém. Amém? Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua família, pela vida dos seus também, pela vida da sua esposa, pela vida do seu esposo. Com todo respeito, então, eu digo que quero falar também para você que passa pela viuvez. Um tema que é graça do Espírito Santo, como eu disse na chamada, porque eu fui trabalhar hoje, mas fui liberado mais cedo, e nós já tínhamos, né, tanto eu como a Tati, no nosso coração, o desejo de falar para os viúvos, né, dentro de uma defesa da vida, dentro de uma defesa da família, né, é um tema que fica muitas vezes adormecido ou esquecido. A pessoa trabalha tanto na comunidade, mas talvez na pastoral familiar, nos encontros de casal com Cristo, trabalha tanto junto ali, um dos dois parte. Com toda a piedade do meu coração, eu quero falar isso, um dos dois se vai. E aí? Aí a pessoa acaba se caindo num esquecimento, a pessoa acaba se sentindo sozinha, talvez abandonada, solitária, angustiada que seja. Mas para nós, quanto cristãos, e eu gosto de falar muito disso, né? Eu tenho meu coração abrasado quando eu falo da Santa Igreja, porque como não só mãe e mestra da verdade, mas ela é o corpo místico de Cristo. Ela nos dá esse suporte, o Senhor nos dá esse suporte, né? A cruz, ela não é um sinal de morte. A cruz, ela não é um sinal de derrota. Não é um sinal de maldição, mas pelo contrário, pela paixão, pela morte e pela ressurreição, a cruz ela se tornou símbolo de vitória, de salvação. A cruz ela se tornou símbolo, né, da nossa salvação, da nossa vitória. O Cristo venceu todos os inimigos e o último inimigo, de fato, era a morte. A morte foi o último inimigo a ser vencida por Cristo. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Olha que beleza, olha que maravilha contemplar esta verdade. Nós cremos num Deus vivo e que nos chama à verdade dessa vida. Por isso nós temos as virtudes ocultas da Santa Cruz de Nosso Senhor, para nos auxiliar, para nos consolar no momento de dor, no momento de solidão. Mas eu quero dizer para você que eu quero trazer aqui algumas realidades, né, sobre a viuvez e sobre a irmã morte, ela que era inimiga, mas se tornou irmã. Né? São Francisco de Assis chamava a morte assim, a irmã morte. Por quê? Porque ela é aquela que nos conduz, que quando, né, nós vamos fazer a passagem, é preciso passar por ela para se encontrar com o Mestre, para se encontrar com o Redentor, para se encontrar com o Senhor. E falar dessa irmã morte não é mais, né, um sinal do medo do desconhecido. Vamos perder esse medo. Eu lembro de certa pregação que o padre Léo fazia, e ele falava de uns certos monges que quando amanheciam, né, logo pela manhã, né, pelas 5 horas da manhã, pelas 6 horas da manhã, que seja, quando eles se cruzavam nos corredores do seu mosteiro, eles se cumprimentavam dessa forma. Um dizia assim, memento mores, né, que significa vai morrer. E o outro dizia carpe diem, ou seja, viva bem. Vais morrer, então viva bem. Nós não sabemos do dia de amanhã, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, mas
também não só por esse tempo, né? Esse tempo simplesmente ele está, digamos assim, que foi tirado o véu e tem sido apresentado, né, uma situação aí de pandemia. Mas quantas e quantas almas, né, não padecem, não fazem a passagem, né, e sem viver a experiência da boa morte. Por isso eu amo ser cristão católico, apostólico, romano, porque nós temos esta graça maravilhosa. Nós sim cremos num Cristo ressuscitado. Nós sim temos um Senhor que de fato nos chama. E nós não precisamos ficar com medo, nós não precisamos ficar aí desesperados, né, com essa situação da morte. Então, eu quero trazer para vocês aqui algumas realidades, tá? Eu quero falar sobre Sara, a esposa de Tobias. Sara, a esposa de Tobias, que nós encontramos lá no livro de Tobias, no Antigo Testamento. Eu também sobre Ana, filha de Fanuel, que está contido, né, essa personagem, né, da Sagrada Escritura. Nós encontramos ela lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, na apresentação do menino Jesus no templo. Também quero trazer para a nossa realidade por meio de Santa Rita de Cássia. Quero falar de Luiz e Zélia Martã, pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. E depois a gente encerra com José e Maria de Nazaré. Dentro dessa realidade de viuvez, eu quero colocar no amantíssimo coração de São José, eu quero colocar a vida de um conhecido meu, um amigo, a qual eu tive a experiência de acompanhar os momentos finais da sua esposa, por meio do Santíssimo Rosário, né? O Senhor quis naquele momento, eu quero que fique gravado isso no seu coração, irmão. O Senhor, Ele quis que ela vivesse a experiência da conversão nesses últimos minutos, né? Nos seus últimos momentos, que ela vivesse a experiência de uma boa morte. E como se vive uma boa morte? Tendo o teu coração convertido, a tua alma convertida, crendo que somente o Senhor Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Também tive uma outra experiência com um outro amigo também, amigo a qual nós conhecemos por meio da pregação, né, do Evangelho, por meio do Santo Rosário. Né? Faleceu, essas duas pessoas que eu estou falando para vocês, elas faleceram de câncer. É uma mulher, né? Ela faleceu de câncer. Eu não vou citar os nomes aqui, claro, mas o Senhor me levou a diversas vezes estar na casa dela, acompanhando ela com o Santíssimo Rosário, ministrando sempre. O Senhor sempre pedia para se ministrar os mistérios dolorosos, para que ela tivesse uma experiência com o Senhor, que o Senhor estava ali, o Senhor estava passando com ela, né, padecendo com ela aquele momento de dor, o momento de sufrágio, o momento de agonia. O Senhor estava ali presente. E outro também é um amigo nosso. Deixa eu acenar aqui pro irmão. Sempre quando eu vou acenar, eu aperto aqui errado. Pronto. E também faleceu de câncer, né? Pai de um amigo, um grande amigo meu, um amigo que eu tenho certeza que o coração dele é um coração adorador. Né? Qual é a certeza? Pelos nossos momentos de oração, o Senhor sempre colocava, né, aquele coração adorador. Né? Então eu quero falar isso para o meu irmão da família Aquino. Na despedida, né, no momento da passagem do pai dele, também estava presente, foi uma morte assistida, e eu louvo a Deus por aquela experiência, né? E tenho certeza que ele foi com o coração tranquilo, porque ele viveu também isso, né? Devoto do glorioso e do justo São José, né? Então viveu a experiência da boa morte, uma morte assistida. Não foi uma morte abandonada, uma morte solitária, sozinho, na solidão, na angústia, né? Muitos santos da igreja dizem que nesse momento nós somos muito tentados, porque Satanás quer dar o checkmate para roubar a nossa alma. Mas é justamente nesse momento, né, nós vemos na tradição da igreja, né, quando as pessoas faleciam no leito, na cama, né, no seu com orações, a reza do Santo Rosário, do Santo Terço, né? Isso é belíssimo isso. Né? Não é aquela morte sofrida, aquela morte cheia de dor, cheia de angústia, né? De temores, de pavor. Não, um cristão não morre desse jeito.
Pelo contrário, o cristão, ele entra para a vida eterna, né? Como tanto mostra mostra no filme de São Felipe Neri, né? Eu Prefiro o Paraíso, quando aquela garotinha Giovanninha, né, ela vê Felipe estendido na cama dele, no leito dele. Pedrinho diz que ele não estava dormindo, ou seja, que ele tinha morrido, e aí a Giovanninha ainda mexe no pé dele, e depois ela disse assim: Felipe está vivo, Felipe está vivo, né? Então é justamente o que nós temos que ter essa certeza no nosso coração, né? A certeza de que o cristão, ele adentra ao paraíso, né? Ele vai para o paraíso. Claro que eu estou falando pro cristão realmente. Eu estou falando para aquele que vive, né, os mandamentos da lei de Cristo, o que se doa, o que realmente tem aí um desejo de conversão no seu coração. Mas nós temos situações que ficam aqueles pontos de interrogação, né? Aqueles questionamentos, né? Nós temos aí muitas situações de viúvas, né, e viúvos também, né, que talvez perderam a sua amada, o seu amado, por meio de um latrocínio, né, um roubo seguido de morte, talvez por um assassinato, né. E para o consolo do nosso coração, eu lembro, inspirando isso na minha alma, no meu coração, né, para falar até sobre Santa Rita de Cássia. Por quê? Quem foi Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis, né? Ela foi uma jovem temente a Deus, que se casou com um homem que não era de boa índole. Mas eles se casaram, se amavam, se casaram, tiveram aí 2 filhos, só que o esposo dela era da família de assassinos, né? Então ele tinha uma vida totalmente torta. E Santa Rita, em todo momento, ela orava, ela jejuava, ela contemplava o Santo Rosário, o Santíssimo Rosário, pedindo a Deus a conversão do seu esposo e tal. E chegou a ponto do esposo dela realmente se converter. Se converteu. Só que, ainda assim, ele foi assassinado. Ele foi assassinado por consequência de uma vida torta que ele teve lá atrás. Né? E isso partiu o coração dela. Partiu o coração dela. O exemplo de uma viúva. Né? Olha Deus nos dando consolo por meio da situação. Você que perdeu o seu marido ou perdeu a sua esposa, que perdeu aí o seu querido, a sua querida, talvez aí foi arrancado de você de uma forma inesperada, como eu estou falando aqui, uma forma inesperada. E aí, como se não se bastasse essa situação, os filhos dela, né, foram chamados pelo irmão, né, do pai deles, ou seja, o tio deles os chamou para se vingar, para se preparar para se vingar, né, para se tornarem também membros, né, digamos assim, daquele grupo, né, de assassinos. E Santa Rita, ela orou a Deus pedindo para que, se fosse para os filhos dela se perderem, que o Senhor os levasse. E realmente passou algum tempo, sofreram de uma, vou colocar dessa forma, né, uma pandemia que estava acontecendo naquela época, né, e eles infelizmente adquiriram aquela, ou felizmente, né, no caso de Santa Rita, adquiriram aquela enfermidade e foram para o Senhor. Né. O esposo foi arrancado dela, depois, ainda assim, ela entregou os filhos a Deus, né. E aí é onde ela obteve a graça, ela obteve dessa forma a graça do verdadeiro perdão, depois de ter sofrido, de ter padecido, de ter ali experimentado toda a confusão, né, da nossa mentalidade humana, né, do porquê Deus permitiu. Ele se converteu, mas o Senhor permitiu, digamos assim, o Senhor permitiu. E aí começa a acusar, a apontar a Deus, mas aí o Senhor, de fato, tomou o coração dela, vamos colocar assim, pela graça do Espírito Santo, e de fato ela pôde perdoar os assassinos do esposo dela. Mas para isso ela teve que ainda assim entregar num ato de sacrifício, não é mesmo? Os seus filhos para Deus, assim como Abraão levantou o cutelo para Isaac e o Senhor não permitiu, mas no caso de Rita, o Senhor permitiu sim que o cutelo fosse baixado e ela entregou os filhos dela para Deus. Como nós dizemos em outras lives, tanto eu como a Tati, né? Os nossos filhos nós não criamos para nós não criamos para o mundo,
Nós criamos os nossos filhos para povoar o reino dos céus. Eles são chamados a isso. Eles vêm, o Senhor nos concede os filhos para isso, para que o educamos na lei de Cristo e que, de fato, nós aí entregamos eles para o Senhor para povoar o reino dos céus. Essa foi a experiência de Rita de Cássia, né? A experiência de que converteu toda aquela cidade, o que era impossível, porque duas famílias tinham rinchas, né, de realmente assassinatos. Era um círculo vicioso que não acabava mais, mas por meio daquela mulher, aquela única mulher, vivendo o evangelho, perdoando de coração, se perdoando e perdoando a Deus, aconteceu toda a libertação daquela cidade. Então nós vemos aí, né, o consolo de Deus. Essa era a experiência de Rita. Mas eu quero também falar da experiência de Luiz e Zélia Martin, os pais, né, de Santa Teresinha do Menino Jesus. Né? Na santidade e na inocência, Santa Teresinha certa vez até falou assim para a mãe dela, né? Mãe, eu quero que você morra, eu desejo que você morra. E pro espanto dos pais, né? Como assim? Né? Você quer que eu morra? Imagina o seu filho falando isso para você, né? É uma ofensa, né? Às vezes vai levar até ele uma baita de uma bifa, né? Uma chineladinha na bunda, alguma coisa do tipo assim. Mas por que ela falou isso? Ela falou isso e depois complementou. Porque eu desejo muito, muito que a senhora tenha o paraíso, que a senhora entre no céu, que a senhora passe pela irmã morte, que a senhora viva com o nosso Senhor Jesus. Olha o maior presente que essa menina, Santa Teresinha do Menino Jesus, queria dar para a mãe dela, o paraíso. Mas dentro da história de vida de Santa Zélia e São Luís Martin, né, eles que se casaram, que eram de famílias religiosas, eles eram piedosos e religiosos, criaram as suas filhas para o céu, para povoar o céu, né? Você vai encontrar na história deles que Zélia contraiu uma enfermidade em certo momento. Depois ela contou para a família muito espantada, porque a enfermidade que Zélia tinha, infelizmente, adquirido no seu corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus, era justamente o câncer. Isso mesmo, Zélia Martin, né, ela contraiu essa enfermidade do câncer. E muita oração, e muito consolo. É difícil falar dessas coisas porque é a realidade de muitas famílias. Tem enfermidades gravíssimas, né? E uma delas o câncer, esses dois casos que eu falei para vocês, de pessoas próximas, câncer, né? E aí Zélia e Luiz, as suas filhas também, decidiram por levar, né, fazer uma viagem com Zélia. Levar ela até Lourdes. Por quê? Porque lá em Lourdes tinha acontecido a aparição de Nossa Senhora, né? Aquela fonte de Massabielle, vocês devem bem conhecer. Quem não conhece, seria muito bom conhecer essa história de Lourdes, né? Tem até um filme chamado A Canção de Bernadette. É um filme belíssimo que conta muito bem essa história. Mas aí, o que acontece? Levaram Zélia até lá. Zélia milagrosa, mergulhou por 4 vezes na fonte milagrosa. A última vez ela mergulhou ali, ficou por 15 minutos, uma água gelada, como é relatado, né? E ali naquele momento ela sentia que as dores cessavam. Cessavam totalmente as dores dela. Era um conforto, né? Porém, ainda assim, ela não recebeu a cura. E isso eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, você que tem uma pessoa com enfermidade no seu lar e questiona Deus, mas por que ela não é curada? Por que ela não é curada? Né? Zélia Martin, Santa de Deus, Santa Zélia, São Luís Martin, uma família cristã católica autêntica, verdadeira, né? Que confiavam na paixão de nosso Senhor. Ainda assim, né, muitas pessoas eram curadas quando simplesmente pegavam um pouquinho daquela água, né, da fonte de Lourdes, né, da aparição da Santíssima Virgem, eram curadas, mas Zélia não foi curada. Por que, Senhor? Por quê? E fica o questionamento no coração: por que o meu esposo não é curado? Por que a minha esposa?
Nós não sabemos os desígnios de Deus, mas nós sabemos que no Santo Evangelho, na Sagrada Escritura, é dito que algumas enfermidades são para glorificar o nome do Senhor. E o quanto não é glorificado o nome do Senhor hoje por meio, né, de Zélia Martin, de Luiz Martin, né, da família Martin, né, da família de Santa Teresinha do Menino Jesus, né, a santa e doutora da Igreja Católica. Olha que maravilhoso, né? Até onde o Senhor elevou esta família pela santidade. Nós não, claro, nós não compreendemos, mas até posso falar assim, né? Como eu li um pouco do trecho, né, da bem-aventurada Maria Agreda, né? Aqui, ó, da serva de Deus, né, da serva de Deus Maria Agreda. Então, quando eu li isso para você, até nós podemos pensar assim, né, na ressurreição de Lázaro, né? Jesus chorou pela morte de Lázaro. Tamanho, né, o amor que ele tinha por Lázaro, por sua irmã, a irmã de Lázaro, no caso Marta e Maria, né? Jesus chorou ali com elas, né, pela morte de Lázaro. Mas Jesus o ressuscitou. Mas Jesus o ressuscitou. Olha só como há enfermidades que são para glorificar o nome do Senhor. Há enfermidades que são para glorificar o nome do Senhor. Ele ressuscitou Lázaro e muitos creram nele naquele momento por esse feito, por essa manifestação, né, realmente da onipotência de Deus através de seu filho Jesus. Mas ele não ressuscitou o glorioso São José. E ele o amava. Você viu como ele, né, por experiência, né, da serva de Deus, você viu como Jesus falava do glorioso São José, né? Você via como Jesus falava. Eu tenho que ficar de olho no horário também. Mas Jesus não ressuscitou. Então nós sabemos que Jesus falou sobre João Batista, né? João Batista sofreu martírio, né? Foi decapitado, né? A Sagrada Escritura relata isso para nós, mas ainda que Jesus falasse que não existia homem maior que João. Claro que no caso de João foi decapitado, foi martírio, né? Diferente de Lázaro que foi, né, por uma enfermidade, né? Enfim, né? A Zélia Martin não foi curada. Eu suplico a Deus, pelas virtudes ocultas da Santa Cruz de Cristo, que o teu coração seja sarado dessa enfermidade de solidão, dessa síndrome de pânico, deste medo, dessa depressão que você adquiriu por conta de não entender isso de primeiro momento. O seu afastamento de Deus por não entender a manifestação de Deus, a beleza de Deus, né, os desígnios de Deus. Claro que diante do Pai nós vamos ter aí toda essa clareza, né? Porque o nosso Deus é um Deus que enxerga além. Ele conhece, né? Ele sabe o que de fato nós precisamos. Nós não sabemos nem mesmo horário, irmãos. Nem mesmo horário nós sabemos. Por isso nós temos que deixar o Espírito orar em nós, o Espírito Santo orar em nós. Então essa foi a experiência, né, a qual Luiz Martin teve que conviver depois, né, a viuvez. Ele conviveu com a viuvez, né, por conta do falecimento de Zélia Martin. E ele teve que assumir um papel ali, ele teve que realmente ser José, assumir o cajado do glorioso São José e continuar caminhando. Ele não recorreu às bebidas, ele não recorreu às drogas, ele não recorreu aos vícios, à prostituição, ele não recorreu a nada disso. Ele simplesmente permaneceu confiando em nosso Senhor, porque ele tinha a esperança de que Zélia Martin, a sua esposa, não havia morrido, mas pelo contrário, ela havia entrado no paraíso por meio da irmã morte. Assim Santa Rita de Cássia, quando compreendeu e pela graça do perdão se perdoou a Deus e perdoou aqueles que tinham arrancado o seu esposo dela, ela percebeu naquele momento, pela esperança que é dada no Espírito, de que o seu marido não havia morrido, porque ele se converteu.
Então ele entrou para o paraíso. Não perder a graça, eles adentraram no paraíso. Olha que beleza. Eu repito, eu amo ser cristão católico, porque nós temos esta graça. Nós temos esta piedade, nós temos a misericórdia de Deus, né? Esta casa da misericórdia de Deus. Mas não para por aí. Eu quero falar também de Ana, filha de Fanuel. Ana, filha de Fanuel. Vamos pegar aqui na Sagrada Escritura, no Evangelho de São Lucas. Né? São Lucas, rogai por nós. É o quarto mistério gozoso, da alegria. Quarto mistério da alegria. Porque é o Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 36, né? Claro que a apresentação do Senhor no templo começa no versículo 22, mas eu quero ler aqui do 36, ó. Havia também uma profetisa, né? Depois, José e Maria foram apresentar o menino Jesus no templo, o Espírito Santo falou no coração do Espírito, tinha intimidade com o Espírito Santo, então ele disse coisas belíssimas, depois disse que uma espada transpassaria, né, o coração da Virgem, de que o menino seria sinal, né, de contradição, que iria expor muitos corações, não é mesmo? Ia interrogar muitos corações. E aí depois, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, era de idade avançada. Depois de ter vivido 7 anos com seu marido, desde a sua virgindade, ela viveu somente 7 anos com o esposo, tá? Ficara viúva. E agora, com 84 anos, não se apartava do templo, servindo a Deus noite e dia, em jejum e orações. Chegando ela à mesma hora, louvava a Deus e falava de Jesus a todos aqueles que em Jerusalém esperavam a libertação. Ou seja, seu marido ficou viúva. Depois disso, Ana se dedicou no serviço no templo do Senhor. É claro que eu esqueci de falar que Santa Rita de Cássia, depois ela se tornou religiosa. Ela foi de uma forma extraordinária inserida num convento. Depois, eu também não falei para vocês, já no caso de Luiz Martin, né, ele viúvo, ele viveu a sua viuvez, né, servindo o Senhor, claro, ainda como chefe de família. E já no caso de Ana, né, filha de Fanuel, né, da tribo de Asser, ela se dedicou ao templo, ela viveu ela passou a viver a sua viuvez através de servir a Deus no templo, né? Com jejum, com oração, né? Anunciando o Senhor, ou seja, né? Ela se tornou viúva, o seu marido foi para o pai, digamos assim, né? A palavra não fala exatamente como foi a vida desse homem, mas ela permaneceu justa. Ela permaneceu vivendo ali, né, a sua entrega ao Senhor em todos os momentos. Ela viveu essa experiência maravilhosa. E olha que graça, né? No momento a qual Simeão, cheio do Espírito Santo, louvava e bendizia a Deus, Ana chega naquele momento também. Olha o que o Senhor concedeu a ela, né? Olha um dos prêmios, digamos, lógico, não por interesse, mas olha Olha aí a benevolência de Deus para com esta viúva. As viúvas, os viúvos não são desamparados. Não são desamparados, né? Eu estou encaixando algumas peças aqui e depois eu quero, claro, que também dar um checkmate em cima disso. Então, agora que eu falei de Ana, que viveu essa experiência servindo no templo, eu quero falar de Sara, esposa de Tobias, que está contido lá no livro de Tobias, lá no Antigo Testamento. Sara, ela já havia ali, como eu posso usar? Às vezes me foge algumas palavras, né? Ela já tinha, vou colocar assim, tá? Não era essa palavra, mas ela já tinha experimentado ali de 7 matrimônios, 7 casamentos, digamos assim,
né? E o demônio vinha e roubava a vida dos seus maridos. Mas isso é uma outra... No YouTube, no nosso canal Tati Well Bethesda, já foi falado isso. Você pode procurar lá, você vai ver, né, muito claro essa questão do casal, quanto Sara e Tobias. O que eu quero falar aqui agora nesta live a respeito de Sara é que ela viveu a sua viuvez, né? Uma primeira, uma segunda, uma terceira, quarta, quinta, sexta e sétima vez. Mas, ainda assim, ela se consagrou a Deus no matrimônio por um homem, junto, né, com um homem justo aos olhos de Deus, que era Tobias. Ou seja, nós temos a realidade da viuvez aqui de Santa Rita de Cássia, convento. Temos Diana, que começou a servir Deus no templo, né? Ela não se tornou uma religiosa, mas servia a Deus a todo instante no templo, com jejum, oração e súplica, como foi falado. O Luiz Martin, que viveu de novo, mas prosseguiu a sua vida, dando continuidade à missão que o Senhor tinha concedido a ele e a Zélia, né? Povoar o reino dos céus. E agora nós temos Sara. Só que no contexto da vida de Sara, ela se casou novamente. Olha só, ela se casou novamente. Então você que é viúvo, você que é viúva, às vezes a gente fica muito, né? Casal jovem é uma coisa de louco. Fica nessa, mas se eu for primeiro, né? Você vai casar de novo? Ah, mas se eu for primeiro, você vai casar de novo? Aí uns falam que vai, outros que não e tal. Às vezes gera até alguma coisa aí a mais, né? Mas depende. Qual é o teu chamado? O que o Senhor preparou para você? Se de fato o Senhor te chama a contrair, esta era a palavra que eu queria usar para Sara, né? Ela contraiu o matrimônio. Se o Senhor te conceder a graça de contrair novamente o matrimônio com outra pessoa, amém, louvado seja Deus. É um caminho de santidade também. Tanto que Sara ela já havia se consagrado a Deus, né? E, de fato, esses esposos não tocaram nela, não chegaram a conhecê-la, mas aquele que para ela era homem de Deus, a tocou. Tanto que eles oram junto e a oração deles é belíssima, é maravilhosa. Deixa-me pegar aqui, no Antigo Testamento, o livro de Tobias. Olha que beleza. Eles se colocam em oração. E isso é maravilhoso. O fato de eles colocarem o Senhor como centro. Percebe? Sara, ela já estava meio que... a família dela em si também, né? Meio que cabisbaixos. Por quê? Porque já imaginavam que ia acontecer com Tobias a mesma coisa que aconteceu com os outros esposos dela, né? Eles iam falecer também. Mas com Tobias foi diferente, porque a mão de Deus estava ali. Olha só. Tobias, capítulo 7, capítulo 8. Mas a oração, eu acho que está... Aqui, ó, no capítulo 8, versículo 4. Então Tobias encorajou a jovem com estas palavras: Levanta-te, Sara, e roguemos a Deus, hoje, amanhã e depois de amanhã. Estaremos unidos a Deus durante essas 3 noites. Depois da terceira noite, consumaremos nossa união, porque somos filhos dos santos, dos patriarcas, e não nos devemos casar como os pagãos que não conhecem a Deus. Até digo, então nós, quanto a essa questão da viuvez, nós não devemos viver como vivem os pagãos. Nós temos que nos casar como filho de santos. Por quê? Porque a Igreja Católica é santa. Nós contraímos o matrimônio na Santa Igreja Católica, né? A qual o Senhor é a testemunha, o Senhor se faz no centro do matrimônio. Então, se nós vivemos o matrimônio de fato como o Senhor ele almeja, ele nos inspira, realmente no momento da viuvez nós não vamos ficar desamparados, desesperados, porque nós temos o Senhor como base, o Senhor é o centro não foi perdido. Entende? Muitas vezes, nessa questão da viúva ou do viúvo, né, se torna aí... cai numa depressão, cai numa enfermidade, numa
se entrega, né, a vícios, a bebidas e tal. Por quê? Porque tinha a pessoa do seu lado como o centro. Quando não é a pessoa não é o centro. A Tati, ela não é o centro da minha vida. Pronto, acabou. Ela não é o centro da minha vida. A Tati, ela é o socorro de Deus na minha vida. A Tati é o socorro de Deus na minha vida. Compreende? O Senhor é o centro. Ela é o socorro de Deus. Então, quando nós temos que ter essa clareza na nossa alma, no nosso espírito. Porque aí, no momento de eu faltar ou faltar ela, os nossos filhos não vão ficar desamparados. Ela não vai ficar desamparada. Eu não vou ficar desamparado. Você compreende isso? É esta cura que eu quero trazer para o teu coração. Levanta-te. Levantaram-se, pois, ambos e oraram juntos fervorosamente, para que lhes fosse. Tobias disse: Senhor, Deus de nossos pais, bendigo-vos os céus, a terra, o mar, as fontes, os rios, com todas as criaturas que neles existem. Vós fizestes Adão do limo da terra, e deste-lhes Eva por companheira. Ora, vós sabeis, ó Senhor, que não é para satisfazer a minha paixão que recebo a minha prima como esposa, mas unicamente com o desejo de suscitar uma posteridade pela qual o vosso nome seja eternamente bendito, ou seja, abertura à vida. Toda live tem que falar disso, porque o Senhor é o Deus da vida, é um Deus vivo, um Deus vivificador. Então, você percebeu nesta oração de Tobias a abertura à vida? Percebeu que eles queriam o quê? Gerar filhos, gerar ali uma posteridade, né? E não era para satisfazer os seus desejos, ou seja, não é simplesmente eu estar ali com o socorro de Deus para minha vida, que é a Tati, para me satisfazer. Não, é para me doar para ela e ela se doar para mim. A ponto de quando o Senhor é o centro, mesmo que, lógico, pode se chorar? Pode, o Senhor chorou na morte de Lázaro, né? Vai sentir falta? Vai sentir falta. Tem até aquela música, né? Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, mas porque amei. Amei. Né? Então, claro, eu quero unir, né, as suas lágrimas, as lágrimas de nosso Senhor, as lágrimas da Santíssima Virgem Maria. Quero sim, com todo respeito, falando ainda, né, dessa questão da viuvez e da boa irmã morte. Então nós vimos agora a experiência de Sara. E vamos ver o horário, que ainda tem uma coisa muito interessante para ler ali para vocês. De Sara. E agora chegamos então na questão da própria Santíssima Virgem Maria, né? Ela que passou pela experiência da viuvez. Porque segundo a tradição da igreja, né, José, ele seguiu a sua missão quando Jesus tinha mais ou menos ali 27 anos, porque seria mais ou menos isso, né? 3 anos antes de Jesus iniciar a sua vida pública. Então, Maria passou pela viuvez. Tem mais um trecho aqui que essa serva de Deus ela vem relatar. Deixa eu achar aqui. Aqui, acerca dos últimos momentos de São José. Amparado por Maria e por Jesus, o homem de Deus voltou-se para nosso Senhor, falando de São José, e este tomou-o em seus braços. São José, apoiando a cabeça nos de Jesus, disse: Meu Senhor e Deus Altíssimo, Filho do Eterno Pai, Criador e Redentor do mundo, dá ao teu servo, obra das tuas mãos, a tua bênção. Rei suavíssimo, perdoa-lhe as faltas que eu, indigno de te servir e da tua companhia, vim a cometer. Eu te confesso e bendigo, e rendo-te do mais íntimo do coração. Tua infinita bondade, me escolhestes entre todos os homens, para esposo da tua verdadeira mãe. Que a tua majestade e santidade infinitas sejam o meu obrigado por toda a eternidade. Jesus, abençoando-o, disse: Meu Pai, descansa em paz na graça do meu Pai celeste e na minha. Leva aos profetas e aos santos que o aguardam na mansão dos mortos a alegre notícia de que a sua libertação está próxima. A estas palavras de Jesus, São José expirou, cheio de felicidade, nos braços do Salvador, que lhe cerrou os olhos. Então, mais uma vez falando, né, do patrono aqui da boa morte.
né, do glorioso e justo São José. Eu vou jogar essa luz ali, vou deixar ela assim, viu, gente? Para dar uma clareada no vídeo. Em mim também, né? Bom, a experiência da Santíssima Virgem, que participou, né? E ela pode nos consolar justamente por isso, porque ela como eu posso dizer, experimentou da viuvez, né? Ela experimentou ser viúva. O que eu quero falar para você agora é o seguinte: todas estas pessoas que foram citadas aqui, essas almas santas de Deus, né? Esses servos, né? Socorro de Deus na vida de alguém, né? Todos eles tiveram algo em comum, e eu não sei se você percebeu isso, né? De uma forma ou de outra, dentro de um estado ou de outro, de uma realidade de vida ou de outra, todos eles tiveram de fato os seus pés firmados na rocha. Ana encontrou, Sara, esposa de Tobias, né, encontrou um servo de Deus e se casou novamente com ele. Serviu ao Senhor no templo. Ela viveu a sua viuvez no templo, servindo no templo. Não se casou com ninguém, não se tornou religiosa, mas talvez uma consagrada ao Senhor. A Santíssima Virgem, nós vemos no Santo Evangelho, né? Ela seguindo a Jesus. Ela, mãe de Deus, também discípula, né, do Senhor. Se tornou discípula e estava com Jesus nas bodas de Caná, estava com Jesus em outros momentos de evangelização, né, a ponto de também estar ali no momento de Pentecostes, de receber a promessa que Jesus havia feito, né? Então, estava com o Senhor. E Luiz Martin, né, que ainda viveu ali a sua viuvez, não se casou de novo, mas não se entregou aos vícios e continuou a caminhada, né, a missão a qual tinha recebido junto com sua esposa. Então, você percebeu aí realidades diversas, né, sobre essa questão da viuvez. Eu quero encerrar lendo para você um trecho aqui, O Amor Diante da Morte. O Amor Diante da Morte. É um livro, né, chamado Sentido Cristão do Casamento, tá? Do Movimento Nacional de Integração Familiar. Bom, vamos lá. O amor diante da morte. Elevado o ideal que até agora traçamos, ideal, contudo, que casal algum pode negligenciar sobre pena de encontrar-se um dia ante xeque-mate irremediável, pois deve sempre ter em mente que hora virá em que há de ser chamado por Deus para prestar contas do seu amor, né? Para prestar conta do amor, senão os dois, né, no mesmo momento. Mas, né, aqui vem dizer algo, um trecho muito, muito profundo mesmo. Eu vou ler para você exatamente como está aqui, tá? Para encerrar. Quando haja transcorrido o tempo permitido para a preparação para a eternidade e a esposa ou o esposo venha a falecer, olha só, nós, quanto homem e mulher, né, vivemos aqui uma preparação para o reino dos céus, esposo e esposa. O que há de restar para o esposo no reino devastado de seus pensamentos? E aí é onde nós somos tentados. Recordações magníficas, oriundas da alegria de haver amado? Talvez. Amargos remorsos, fruto dos momentos desperdiçados? Pode ser. O desespero de uma solidão que começa? É possível. Mas, sobretudo, ecoará nas profundezas de sua alma desvairada a pergunta muda e terrível que lhe inspirará a visão do corpo inanimado de sua companheira ou de seu companheiro. O que fizestes da tua mulher? O que fizestes da alma de tua mulher ou do teu esposo? E como outrora o assassino de Caim não pudera sequer responder a Deus, não sei. Era eu o guardião de minha mulher? Quando pronunciara o sim ante o amor que o Senhor lhe havia oferecido, assumir a tutela de sua esposa ou de seu esposo, pelo qual se tornara responsável. É por isso a urgência dessa live. Esposo, você é responsável
pela tutela da alma da sua esposa, e a esposa sim do esposo, e ambos dos filhos. Feliz o marido que naquele instante possa declarar que, por intermédio de seu comportamento, sempre consciente da lei de Deus a respeito do amor humano, conduzir a sua mulher ao amadurecimento espiritual. E de tal forma que, enquanto lhe propiciava aqueles anos de felicidade humana, também a conduzia em direção a Deus. Em meio às suas lágrimas legítimas, experimentará profundo júbilo no coração e sentir-se-á invadido por paz indescritível, que é a extensão daquele mesmo amor plenamente realizado. Que tristeza, porém, a do que tentou viver seu amor à margem de Deus, daquele cuja presença haja sido causa do retrocesso espiritual de sua consorte, fonte de compromissos morais, semente do mal. A morte assemelha-se à ventania desabrida que lacerou o véu, deixando-o descoberto, a perfídia daquele a quem essa mulher havia confiado a própria alma, e que levou à perdição, por havê-la conduzido à ignorância de Deus. O homem é imortal, porque a vida não se resume apenas em batidas do coração e temperatura do corpo. O esposo que se esqueceu ou rejeitou esta verdade, ao encontrar-se ante o coração imóvel e o corpo enrijecido de sua esposa ou do seu esposo, dilapidou o tesouro de graça, que é o amor, e entenderá, embora tarde demais, que independentemente de sua qualidade, o amor de um filho e de uma filha de Deus sempre os aproxima da eternidade, tanto para a sua salvação como para a sua perda. O mesmo se passa com a esposa em relação ao esposo chamado por Deus. Eu quero, então, encerrar essa live com essa leitura. É de um livro, né, do padre Charbonneau. Eu acredito que seja assim que se pronuncie o nome dele, tá? Olha aqui. Deve estar ao contrário aí para você, né? Mas eu vou postar uma foto desse livro. É belíssimo, eu jamais tinha ouvido falar, e justamente é essa a urgência de Deus, e justamente é essa a urgência para esta live, né, para falar sobre isso. Claro que eu ofereço os meus sentimentos por todos que perderam a sua esposa ou mesmo seu esposo, que vivam a viuvez, mas de forma santa e justa. Eis o caminho, em nome de Jesus. Eis o caminho para se viver essa viuvez. Né? O Senhor não te abandonou, não acuse mais o Senhor, não se abandone na solidão, não se entregue à depressão, mas levanta-te em nome de Jesus, levanta-te. Eu digo isso para o meu irmão que perdeu a esposa já há alguns anos por conta do câncer. Levanta-te, não te entregue aos vícios. Eu digo isso à família Aquino também, a esposa, né, que perdeu ali o seu marido, o seu varão, né, que entregou ele porque ele estava vivendo um momento de conversão, né? Ele estava vivendo, e nós temos esta graça, né, essa certeza do céu, né, por meio, sim, do santo purgatório, mas também por meio dos nossos santos de altares, por aqueles que se entregaram o seu sangue. Nós temos aí exemplos, nós temos a Santa Igreja que nos sustenta. Então eu digo para vocês, força no Espírito Santo de Deus. O Espírito não te abandona, você não está sozinho. Tem irmãos que oram por vocês. Irmãos que oram por vocês, e vocês também têm essa obrigação, esse compromisso de orar por nós, para que nós realmente possamos entregar, né, quando for o momento, né, a nossa esposa ou o esposo ao Senhor, mas de forma plena, sem ruga, sem mancha, sem mácula. Assim como Cristo recebe a sua esposa, que é a igreja, nós também temos que entregar a Ele a nossa esposa, o nosso esposo, segundo a vontade desse Deus maravilhoso e magnífico. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês, a Dai, a Andresa, a Rosilene, né, o André, todos que participaram aqui desta live agora, né? Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe cada um de vocês. E eu quero encerrar então rezando aqui ao São José, patrono da Boa Morte, né? Ele que é patrono justamente por estar a todo instante ali com
Jesus e Maria na sua trajetória, na sua passagem para o reino dos céus. Ladainha de São José, talvez encerre no Instagram, mas mesmo que encerrar, nós estamos fazendo a oração final, a Ladainha de São José. Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvir-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho da paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da família, da vida em família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Rogai por nós. Consolação dos infelizes, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Patrono da boa morte, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvir-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ele o constituiu Senhor da sua casa e o fez príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, nós vos pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que vive na terra como protetor, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, louvado seja Deus pela sua vida. Aguardamos vocês na próxima live que nós vamos fazer sobre o terceiro mandamento da lei de Deus. Muito obrigado, gente. Deus abençoe a cada um. Tchau. Valei-nos, São José.